E se a garçonete que te serve café todo dia fosse, na verdade, uma especialista em culturas orientais que fala 5 idiomas? Numa noite movimentada em um elegante restaurante, um influente empresário árabe estava testando a equipe local falando em sua língua nativa, mas jamais imaginou que a simples garçonete responderia fluentemente em árabe clássico. O que aconteceu em seguida mudou a vida de ambos para sempre. Me conta, de onde você está assistindo? Se essa história está te deixando curioso, se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que vem pela frente vai te surpreender ainda mais. Em uma noite movimentada no elegante restaurante Sabores do Brasil, todos os olhares se voltaram para a mesa central quando o influente empresário árabe começou a falar em sua língua nativa, claramente testando o conhecimento da equipe local. Os outros clientes riram discretamente, assumindo que ninguém ali entenderia suas palavras elaboradas sobre negócios e tradições. Mas quando a garçonete de cabelos castanhos e avental simples respondeu fluentemente em árabe clássico, citando um provérbio beduíno sobre hospitalidade, o silêncio tomou conta do ambiente. Al-Daif Karim Lau Ja'a, Ala Hissan wa Raja Ala Al-Akdami, disse Vitória com um sorriso sereno. O hóspede é honrado mesmo que chegue a cavalo e parta a pé. Seja bem-vindo à nossa casa, senhor. O empresário deixou cair seu garfo, que produziu um tinido metálico contra a porcelana branca. Seus olhos escuros se arregalaram com surpresa genuína enquanto os outros comensais mergulhavam em um silêncio curioso. Aquele momento, tão breve quanto significativo, parecia suspenso no tempo, como se o universo contivesse a respiração diante da convergência de dois mundos aparentemente distantes. Vitória, de 32 anos, havia trabalhado como garçonete naquele restaurante por 3 anos, escondendo cuidadosamente sua formação em estudos orientais e sua fluência em 5 idiomas. Sua personalidade marcante combinava uma curiosidade insaciável pelo conhecimento, uma determinação silenciosa que a fazia persistir mesmo nas situações mais difíceis, e uma empatia genuína que a conectava instantaneamente com pessoas de diferentes culturas. Enquanto servia o prato principal ao empresário, moqueca capixaba com seus cores vibrantes que evocavam a bandeira brasileira, Vitória sentiu o peso de seu olhar analítico. Suas mãos, ligeiramente trêmulas, traíam a compostura profissional que tanto se esforçava para manter. Onde aprendeu árabe com tal perfeição, senhorita? Perguntou ele, agora em um português impecável com leve sotaque. Não é comum encontrar tal domínio do idioma clássico, especialmente com a pronúncia do norte da Síria. Vitória baixou ligeiramente o olhar. Às vezes, os tesouros mais valiosos permanecem ocultos à vista de todos, senhor, como as especiarias nestes pratos que parecem simples, mas guardam séculos de história. Naquela noite, enquanto limpava as mesas depois do fechamento, Vitória contemplava o restaurante vazio. As luzes tênues iluminavam os coloridos murais de paisagens brasileiras que decoravam as paredes, criando sombras que pareciam dançar ao ritmo de uma música inaudível. Lá fora, São Paulo vibrava com sua energia noturna, indiferente ao pequeno terremoto emocional que ela acabara de experimentar. Somos como ilhas de identidade em um oceano de expectativas alheias, pensou enquanto dobrava meticulosamente os guardanapos para o dia seguinte. Quantas vezes negamos nossas próprias águas profundas por medo de que as correntes nos levem para longe da margem segura? Não sabia então que aquela simples resposta em árabe havia aberto uma porta que estava fechada há anos, nem que o empresário Karim Al-Fayed não era um cliente qualquer, mas o arquiteto involuntário de seu futuro. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade incomum para o outono paulistano. Vitória chegou cedo ao restaurante, como sempre, para ajudar com os preparativos do café da manhã. O aroma do café recém-moído e do pão de queijo quente impregnava o ar enquanto ela organizava meticulosamente cada mesa. Vitória, você tem um admirador, disse Iracema, a recepcionista, com um sorriso maroto enquanto segurava um envelope creme com o logotipo dourado de Al-Fayed Enterprises.
O senhor de ontem à noite ligou pessoalmente para garantir que isto chegasse às suas mãos. Com dedos cautelosos, Vitória abriu o envelope e extraiu um cartão elegante escrito à mão em uma caligrafia precisa que combinava caracteres latinos e árabes. O verdadeiro valor do idioma não está nas palavras que pronunciamos, mas nas pontes que construímos com elas. Gostaria de convidá-la para tomar um chá para discutir uma proposta que poderia interessá-la. Estarei no Hotel Fasano às 17h hoje. Com respeito, Karim Al-Fayed. O que diz? Perguntou Iracema, inclinando-se com curiosidade. É apenas um convite para falar de temas culturais, respondeu Vitória, guardando rapidamente o cartão no bolso de seu avental. Durante todo o seu turno, as palavras escritas naquele cartão pesavam em sua consciência. Enquanto servia feijoada e acarajés aos clientes habituais, executivos apressados, turistas curiosos, famílias locais, sua mente viajava entre dois mundos, lembrando-se das salas universitárias onde havia estudado a poesia clássica árabe e os dialetos regionais do Oriente Médio. Às 4 da tarde, no pequeno vestiário dos funcionários, Vitória se contemplou no espelho rachado. Havia trazido uma muda de roupa, um simples vestido azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Desembaraçou seu cabelo castanho, normalmente preso em um coque prático, e deixou que caísse em ondas naturais sobre seus ombros. Era como ver uma estranha, uma versão de si mesma que havia mantido adormecida durante anos. "Vai a algum lugar especial?" perguntou seu Januário, o dono do restaurante, com uma expressão entre curiosa e preocupada, quando a viu sair do vestiário transformada. "Uma reunião imprevista", respondeu ela, com um sorriso tenso. "Voltarei amanhã bem cedo, como sempre." O Hotel Fasano se erguia majestoso nos jardins, um edifício cuja arquitetura sofisticada contrastava com os arranha-céus modernos que começavam a povoar o horizonte paulistano. No elegante salão de chá, com seus tetos altos e janelas que filtravam a luz dourada do entardecer, Karim Al-Fayed esperava em uma mesa discreta. "Senhorita Vitória", levantou-se ao vê-la, fazendo uma leve reverência. "Alegro-me que tenha aceitado meu convite." "A curiosidade é uma força poderosa, Sr. Al-Fayed", respondeu ela, sentando-se com uma compostura que ocultava seu nervosismo. O chá chegou em uma bule de prata trabalhada, acompanhado de pequenos doces árabes cobertos de pistaches e mel. O aroma de hortelã e cardamomo transportou instantaneamente Vitória aos seus dias de estudante, quando passava horas na biblioteca universitária imersa em textos sobre a cultura árabe. "Vim ao Brasil para desenvolver um projeto que planejo há anos", explicou Karim, enquanto servia o chá com movimentos precisos. "Um centro cultural que sirva como ponte entre o mundo árabe e a América Latina, começando por esta cidade tão vibrante." Suas palavras, medidas e apaixonadas ao mesmo tempo, revelavam um homem profundamente comprometido com o diálogo intercultural. Falava de exposições de arte, cursos de idiomas, festivais gastronômicos e conferências acadêmicas. Mas além dos detalhes concretos, Vitória percebia algo mais: o desejo genuíno de combater estereótipos e construir entendimento. "E onde eu entro em tudo isso?" perguntou finalmente, depois de escutá-lo com atenção. Os olhos de Karim, da cor do âmbar sob a luz quente, fixaram-se nos dela. "Preciso de alguém que entenda ambos os mundos, que possa traduzir não apenas palavras, mas significados culturais. Alguém com paixão pelos idiomas e a coragem de adentrar territórios desconhecidos." Vitória sentiu um arrepio percorrer suas costas. Aquelas palavras ressoavam muito próximas de seus sonhos abandonados. "Sou apenas uma garçonete, Sr. Al-Fayed", disse baixando o olhar para sua xícara de chá. "Não, Vitória", respondeu ele com firmeza serena. "Você é muito mais que isso." Soube no momento em que citou aquele provérbio beduíno, com uma pronúncia que só alguém com formação acadêmica poderia conseguir. O silêncio que seguiu estava carregado de possibilidades não pronunciadas. Através das janelas, as luzes da cidade começavam a se acender, como estrelas terrestres que sinalizavam caminhos potenciais. "Pense a respeito", disse finalmente Karim, entregando-lhe uma pasta elegante com o logotipo de sua fundação.
Aqui está toda a informação sobre o projeto e minha proposta formal para que se junte à nossa equipe como coordenadora cultural. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, Vitória estendeu os documentos sobre sua mesa de jantar. Os valores do salário proposto, 10 vezes o que ganhava como garçonete, pareciam irreais. Mas além do aspecto econômico, era a oportunidade o que fazia seu coração bater com uma mistura de esperança e temor. Quantas vezes acreditamos que nossos sonhos são pássaros que voaram longe demais, sem perceber que eles continuam ali, esperando que construamos novamente o ninho onde possam retornar. Pensou enquanto acariciava as páginas do projeto que poderia mudar sua vida. A primeira luz do amanhecer encontrou Vitória acordada, contemplando o teto descascado de seu quarto. Mal havia dormido, sua mente um turbilhão de possibilidades e medos. A pasta com a proposta de Karim Al-Fayed descansava sobre seu criado mudo, como um objeto carregado de potencial transformador. O restaurante Sabores do Brasil ganhava vida lentamente, enquanto os cozinheiros preparavam as massas para o pão de queijo e esquentavam as enormes panelas de feijão. Vitória chegou pontual, como cada manhã, mas com uma determinação nova brilhando em seus olhos. Seu Januário, poderíamos conversar um momento em particular? Perguntou, encontrando o proprietário em seu pequeno escritório repleto de faturas e fotografias familiares. Januário Oliveira, um homem robusto de 50 e tantos anos, com um bigode perfeitamente aparado, olhou-a por cima de seus óculos de leitura. Claro, Vitória. Aconteceu alguma coisa? Ela fechou suavemente a porta atrás de si e respirou fundo. Há algo que preciso compartilhar com o senhor. Algo que mantive oculto. Durante os 20 minutos seguintes, Vitória falou sobre sua formação acadêmica, sua graduação em filologia com especialização em línguas semíticas, seu mestrado em estudos orientais, os 3 anos de doutorado que abandonou quando seu pai adoeceu e as economias familiares se esgotaram em tratamentos médicos. Contou sobre seus anos dando aulas particulares de idiomas para sobreviver, até que a crise econômica a levou a buscar trabalho como garçonete. 3 anos, Vitória. 3 anos trabalhando juntos, e você nunca mencionou nada disso, disse seu Januário, sua voz oscilando entre a surpresa e algo que soava perigosamente a decepção. Por que esconder? Vitória passou os dedos pela borda desgastada de seu avental. No início, temia que me considerasse superqualificada para o cargo. Depois, suponho que me acostumei a ser simplesmente Vitória a garçonete. Era mais simples do que explicar por que alguém com minha formação servia mesas. O silêncio que seguiu pesava como chumbo. Através da pequena janela do escritório, podiam-se ouvir as vozes do resto da equipe preparando o restaurante para abrir. E agora, me vem com isso porque vai embora, não é? A voz de seu Januário endureceu. Esse cliente árabe de ontem à noite ofereceu algo melhor. É uma oportunidade relacionada à minha formação, confirmou ela, sentindo uma pontada de culpa ao ver a expressão magoada de seu chefe. Um projeto cultural que... Sabe quantas pessoas treinei que depois me abandonam, Vitória? Interrompeu ele, levantando-se para olhar pela janela, dando-lhe as costas. Este negócio é minha vida. Construí-o do zero quando cheguei de Minas Gerais com apenas alguns trocados no bolso. Cada funcionário que vai embora é como perder um pedaço do que criei. Entendo e sou grata por tudo que fez por mim, respondeu Vitória, sentindo um nó na garganta. Nunca esquecerei como me deu trabalho quando ninguém mais o fez. Seu Januário voltou-se para ela, sua expressão agora resignada. Vou lhe dar 2 semanas para encontrar e treinar seu substituto, nem um dia a mais. O resto da jornada transcorreu em um ambiente tenso. Vitória podia sentir os olhares curiosos de seus colegas, que percebiam que algo havia mudado. Durante seu intervalo, enviou uma mensagem a Karim aceitando formalmente sua oferta, com a condição de começar em 2 semanas. Nessa mesma tarde, enquanto servia uma família no terraço, Vitória sentiu uma presença familiar. Karim Al-Fayed havia entrado no restaurante, desta vez acompanhado por uma mulher elegante de uns 60 anos, cujo porte distinto e olhar penetrante sugeria autoridade intelectual. Boa tarde, Vitória.
saudou Karim com uma inclinação respeitosa. Permita-me apresentar a doutora Amina Haddad, diretora do Departamento de Estudos Interculturais da Universidade de Damasco e consultora principal de nosso projeto. A doutora Haddad estendeu sua mão com um sorriso caloroso. É um prazer conhecê-la, Vitória. Karim falou muito bem de você. Algo naquela mulher resultava estranhamente familiar para Vitória, como um eco de uma lembrança distante que não conseguia precisar. O prazer é meu, doutora, respondeu, consciente dos olhares curiosos dos outros garçons. Posso oferecer-lhes uma mesa? Enquanto os acomodava em um canto tranquilo, Vitória notou que a doutora Haddad a observava com particular interesse. Depois de anotar o pedido e afastar-se em direção à cozinha, ouviu a mulher dizer algo a Karim em árabe. Incrível como não a reconhece, Karim. É ela, tenho certeza, a estudante brilhante de quem sempre falava. Vitória parou abruptamente, sentindo que o chão se movia sob seus pés. As peças se encaixaram subitamente. Karim Al-Fayed, o empresário árabe, era, na verdade, o doutor Karim Al-Fayed, o prestigioso linguista que havia sido seu mentor durante seus anos universitários. O professor cujas aulas sobre poesia árabe medieval haviam despertado sua paixão pela cultura oriental. O acadêmico que a havia recomendado para o programa de doutorado antes de aceitar um posto no exterior. O homem que nunca soube por que ela abandonou seus estudos tão abruptamente. As bandejas tremeram ligeiramente em suas mãos enquanto retornava à cozinha. Sua mente habitualmente ordenada era agora um caos de emoções contraditórias. Vergonha por ser descoberta em sua atual situação, nostalgia por aqueles dias de promessa acadêmica e um temor indefinido diante do que isso poderia significar para seu futuro profissional. Às vezes o destino nos despoja de nossas máscaras quando menos esperamos, lembrando-nos que não somos quem pretendemos ser, mas quem tememos reconhecer. Pensou, enquanto se apoiava contra a parede da cozinha, tentando recuperar a compostura antes de enfrentar novamente seu passado e seu presente, agora inesperadamente fundidos em uma só mesa do restaurante. Vitória Damasceno Nassif. A voz de Karim, carregada de reconhecimento tardio, atravessou o silêncio do restaurante quase vazio. Era a hora do fechamento, e Vitória havia esperado este momento com uma mistura de ansiedade e resignação, desde que ouviu a conversa entre ele e a doutora Haddad. Sim, professor Al-Fayed, respondeu ela, permitindo-se finalmente usar o título com o qual o havia conhecido anos atrás. Passou-se muito tempo. O rosto de Karim refletia espanto genuíno, enquanto a observava sob a luz tênue do restaurante. 7 anos, para ser exato. Nunca imaginei. Quer dizer, quando respondeu em árabe, percebi uma formação acadêmica, mas não a reconheci. Vitória sorriu com certa tristeza. Mudei bastante desde então. A vida tem formas interessantes de nos transformar. A doutora Haddad os observava com expressão compreensiva. Lembro-me perfeitamente de você, Vitória. Seu ensaio sobre a influência da poesia andaluza em João Cabral de Melo Neto continua sendo referência em minhas aulas. Um rubor quente subiu pelas bochechas de Vitória. Fazia tanto tempo que ninguém reconhecia seu trabalho acadêmico que aquelas palavras tocaram uma fibra profunda em seu interior. Por favor, sente-se conosco, convidou Karim, indicando uma cadeira vazia. Creio que temos muito o que conversar. Na intimidade daquela mesa, enquanto os funcionários limpavam e preparavam o local para o dia seguinte, Vitória contou sua história. A doença repentina de seu pai, o diagnóstico de câncer terminal, os tratamentos caros que esgotaram as economias familiares e, finalmente, sua decisão de abandonar o doutorado para cuidar dele durante seus últimos meses. Tentei comunicar-me com a universidade, explicou, mas era um momento caótico. O senhor acabava de partir para a Jordânia para sua pesquisa, professor, e com tudo o que estava acontecendo, simplesmente deixei que minha vida acadêmica se desvanecesse. Karim escutava com atenção, seus olhos refletindo uma dor empática. Lamentei profundamente não ter notícias suas. Era uma de minhas estudantes mais promissoras. A vida raramente segue os caminhos que planejamos para ela, interveio a doutora Haddad com suavidade.
O importante é que agora nossos caminhos se cruzaram novamente, talvez no momento preciso. Vitória falou então dos anos posteriores, como, após a morte de seu pai, havia tentado reincorporar-se ao mundo acadêmico, encontrando portas fechadas por seu abandono sem explicação formal. Como havia sobrevivido, dando aulas particulares, até que a crise econômica reduziu drasticamente essa fonte de renda. E, finalmente, como seu Januário lhe havia oferecido trabalho no restaurante quando estava mais desesperada. Nunca imaginei que terminaria servindo mesas durante 3 anos, confessou, com uma mistura de resignação e orgulho. Mas aprendi muito aqui, sobre a dignidade do trabalho, sobre a simplicidade das interações humanas cotidianas, sobre a vida além dos livros e das salas de aula. Karim a observava com uma expressão indecifrável, algo entre admiração e culpa. E agora lhe oferecia um posto sem saber quem era realmente. Talvez isso seja o melhor, sorriu Vitória. Ofereceu-me o trabalho pelo que viu em mim agora, não pelo que fui no passado. A conversa se estendeu até bem entrada à noite. Seu Januário, que normalmente insistia em fechar pontualmente, permitiu que ficassem observando à distância aquele estranho reencontro com expressão resignada. Quando finalmente se despediram, a doutora Haddad abraçou Vitória com afeto maternal. O destino tem formas misteriosas de reunir as pessoas, querida. Isto não é coincidência, mas uma oportunidade para reclamar seu verdadeiro caminho. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus na noite fresca de São Paulo, Vitória sentia uma estranha leveza. A vergonha que havia antecipado transformara-se em algo diferente. Um reconhecimento de que seu caminho, por sinuoso que tivesse sido, a havia levado exatamente onde precisava estar. Somos como rios que às vezes submergem sob a terra, invisíveis, mas sempre fluindo, para emergir novamente quando o terreno o permite, pensou, enquanto observava as luzes da cidade que brilhavam como estrelas caídas. Talvez nunca tenha deixado de ser quem estava destinada a ser, apenas tomei um desvio necessário. O pequeno bairro da Vila Madalena, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas pintadas em tons vibrantes, parecia um lugar suspenso no tempo. Era ali onde Karim havia adquirido um antigo edifício para estabelecer o centro cultural. E era ali onde Vitória, em sua primeira semana oficial como coordenadora do projeto, enfrentava seu primeiro grande desafio. Não queremos que mudem nosso bairro. A voz estridente de Dona Berenice, presidente da Associação de Moradores, ressoava na pequena sala onde havia sido convocada a reunião comunitária. Primeiro um centro árabe, depois o quê? Mesquitas? Lojas estrangeiras? Nosso bairro tem história e identidade paulistana. Um murmúrio de aprovação percorreu a vintena de residentes reunidos, a maioria pessoas mais velhas que haviam vivido toda a sua vida naquelas ruas históricas. Vitória, vestida com um terno formal que ainda lhe parecia estranho depois de anos em uniforme de garçonete, tentava manter a calma. Ao seu lado, Karim observava com expressão serena, deixando-a liderar a situação como haviam acordado. Entendo suas preocupações, Dona Berenice, respondeu Vitória com voz firme, mas respeitosa. Permita-me explicar exatamente o que planejamos. Não se trata de mudar a identidade da Vila Madalena, mas de enriquecê-la com um espaço dedicado ao conhecimento e ao intercâmbio cultural. Durante a meia hora seguinte, Vitória apresentou o projeto com paixão contida. Cursos de idiomas abertos à comunidade, oficinas de gastronomia que fundiriam técnicas brasileiras e árabes, exposições de arte que explorariam as surpreendentes similaridades entre ambas as culturas. Falou de como a arquitetura do edifício seria restaurada respeitando seu estilo original, de como criariam empregos para residentes locais, de como o centro poderia atrair turismo cultural que beneficiaria os comércios do bairro. Além disso, acrescentou, mudando sutilmente para um tom mais pessoal, muitos não sabem que o Brasil tem uma rica história de imigração árabe. Meus próprios bisavós vieram do Líbano, como os antepassados de figuras tão brasileiras como Antônio Fagundes ou Carlos Ghosn. Esta revelação pareceu surpreender vários dos presentes. Um homem idoso com boina tradicional levantou a mão. Meu avô era de Damasco, disse com voz trêmula.
Nunca falou muito sobre suas origens, suponho que por medo de não parecer suficientemente brasileiro. Este centro também conservará essas histórias? Esse é precisamente um de nossos objetivos, senhor, interveio Karim, falando pela primeira vez. Preservar a memória daqueles que estenderam pontes entre culturas, frequentemente à custa de sua própria identidade. Apesar de alguns avanços na reunião, a resistência persistia. Ao sair, Vitória encontrou cartazes recém-colados nas paredes próximas. Não ao centro estrangeiro. E defendamos nossa cultura brasileira. Não será fácil, comentou Karim enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedos sob o sol da tarde. A resistência à mudança é natural, especialmente quando envolve elementos que parecem alheios. Vitória parou diante de um dos cartazes, observando as letras negras sobre papel amarelo. Não são apenas preconceitos, Karim. É medo de perder algo valioso, de que sua identidade se dilua. Precisamos demonstrar-lhes que entendemos e respeitamos isso. Naquela noite, em seu apartamento, Vitória desdobrou mapas do bairro e documentos históricos que havia solicitado do arquivo municipal. Se queria ganhar a confiança da comunidade, precisava entender profundamente a história do lugar que em breve abrigaria o Centro Cultural. Entre os documentos, um velho jornal de 1942 captou sua atenção. Um pequeno artigo mencionava a Confeitaria Oriental, uma loja de doces árabes que havia existido na mesma rua onde agora planejavam abrir o centro. Segundo o artigo, havia sido um lugar querido pelos residentes até seu fechamento durante a época de xenofobia que acompanhou a Segunda Guerra Mundial. Uma ideia começou a formar-se em sua mente. Na semana seguinte, Vitória apareceu na praça central da Vila Madalena, com uma pequena mesa dobrável e uma bandeja de baklava, mamul e outros doces árabes tradicionais que havia preparado seguindo antigas receitas. Um cartaz simples anunciava: Doces da antiga confeitaria oriental, degustação gratuita e coleta de histórias familiares. No início, os transeuntes passavam com olhares desconfiados, mas o aroma de mel, cardamomo e água de rosas começou a atrair curiosos. Uma idosa foi a primeira a se aproximar. Minha avó falava desses doces, disse, tomando um pedaço de baklava com mãos trêmulas. Dizia que nada no mundo tinha gosto igual. Logo formou-se um pequeno grupo ao redor da mesa. Vitória escutava com genuíno interesse, enquanto os vizinhos mais antigos compartilhavam lembranças fragmentadas. Um comerciante libanês que estendia crédito durante tempos difíceis, uma família síria que organizava jantares comunitários durante os feriados nacionais, palavras árabes que haviam sido incorporadas à fala cotidiana do bairro, sem que ninguém lembrasse mais sua origem. Vem? É parte da história deste bairro de toda São Paulo, que ficou silenciada com o tempo. Durante as semanas seguintes, Vitória repetiu esta estratégia com diferentes abordagens. Uma oficina improvisada de caligrafia árabe, onde crianças e adultos aprendiam a escrever seus nomes. Uma pequena exposição fotográfica sobre a arquitetura brasileira com influência moura. Uma tarde de contos onde narrava histórias tradicionais árabes que ressoavam surpreendentemente com a tradição oral brasileira. Esta não é uma cultura alheia que queremos impor, explicava Vitória, enquanto servia chá de hortelã em pequenos copos. Pouco a pouco, a resistência começava a transformar-se em curiosidade e, em alguns casos, em entusiasmo. Dona Berenice continuava mostrando-se cética, mas já não organizava protestos ativos contra o projeto. Às vezes, para avançar, precisamos primeiro reconhecer o caminho já percorrido, disse Vitória a Karim, enquanto revisavam as plantas de renovação do edifício. Não estamos trazendo algo novo à Vila Madalena, mas recuperando algo que já estava aqui, entrelaçado em sua história. Karim a observava com admiração crescente. Em apenas algumas semanas, Vitória havia conseguido mais que todos os consultores profissionais que havia contratado para projetos similares em outras cidades. Sua abordagem é exatamente o que este projeto precisava, reconheceu. Conectar o passado com o futuro, o local com o global. É inspirador. O rubor que subiu pelas bochechas de Vitória não tinha nada a ver com o calor da tarde paulistana.
Fazia tanto tempo que ninguém valorizava suas habilidades, além de servir pratos corretamente ou memorizar pedidos complexos, que as palavras de reconhecimento profissional a afetavam profundamente. As raízes que nos sustentam são frequentemente invisíveis como as histórias esquecidas que esperam sob a superfície de cada cidade, refletiu naquela noite enquanto contemplava a lua de sua janela. Talvez meu papel não seja criar algo novo, mas ajudar a que estas raízes voltem a nutrir o presente. O envelope marrom havia chegado sem aviso prévio ao apartamento de Vitória, enviado de um escritório notarial no centro da cidade. Durante dias permanecera sobre a mesa da cozinha, como um visitante inesperado que ninguém se atreve a atender. Senhorita Damasceno Nassif, começava a carta oficial que continha. Entramos em contato com a senhora em relação ao inventário de sua avó materna, Dona Amira Nassif Al-Jabri, falecida em 1998. Vitória havia lido aquelas linhas dezenas de vezes, tentando processar seu significado. Sua avó materna havia partido quando ela tinha apenas 5 anos, deixando para trás lembranças nebulosas de aromas doces e canções sussurradas em um idioma que então não compreendia. Sua mãe, Maristela, raramente falava dela, e quando o fazia, referia-se a ela simplesmente como mamãe, nunca por seu nome completo. Em nenhum momento havia mencionado que fosse síria. A notária explicava que, após o recente falecimento do inventariante, um antigo sócio de sua avó, havia sido ativada uma cláusula que transferia à Vitória a propriedade de um cofre no Banco Itaú, cujo conteúdo permanecera intacto durante mais de 2 décadas. Naquela manhã de sábado, Vitória apresentou-se na agência bancária com uma mistura de curiosidade e apreensão. O cofre, um receptáculo metálico de tamanho médio, foi colocado sobre uma mesa em uma sala privada. Quando o funcionário a deixou sozinha, suas mãos tremiam ligeiramente ao introduzir a chave que vinha no envelope notarial. O interior revelava um mundo desconhecido de sua própria história familiar. Fotografias em sépia de uma Damasco anterior à guerra, cartas escritas em árabe clássico com uma caligrafia elegante, documentos oficiais com selos otomanos, e no fundo, uma pequena caixa de madeira de cedro entalhada com motivos geométricos. Ao abri-la, Vitória conteve a respiração. Sobre um leito de veludo vermelho descansavam joias tradicionais sírias, uma gargantilha de ouro com moedas antigas, pulseiras finamente trabalhadas, anéis com pedras semi-preciosas e um elaborado adorno de cabeça cerimonial. Junto às joias, um certificado de avaliação recente estimava seu valor em quase 2 milhões de reais. Mas o que realmente capturou sua atenção foi um pequeno diário encadernado em couro, com suas páginas amareladas pelo tempo. Na primeira folha, uma dedicatória em árabe e português. Para minha querida neta Vitória, que estas palavras te devolvam as raízes que a vida e a distância te negaram conhecer. Com amor eterno, sua Jada Amira. As lágrimas nublaram sua visão enquanto acariciava aquelas linhas escritas por uma mão que há tempo havia retornado ao pó. O diário relatava a história de Amira, sua infância em Damasco, seu casamento arranjado aos 16 anos com um comerciante 30 anos mais velho, sua viagem ao Brasil em 1943, fugindo da instabilidade política, e, finalmente, sua vida como viúva estrangeira em um país que nunca terminou de compreender completamente. Entre suas páginas, Vitória descobriu a razão do silêncio de sua mãe. Amira havia insistido em criar Maristela com fortes tradições árabes, gerando conflitos com seu esposo brasileiro e, eventualmente, provocando uma ruptura familiar. Maristela, em sua rebeldia adolescente, havia rejeitado sua herança síria, casando-se jovem com um homem que desprezava abertamente o estrangeiro e criando Vitória em um lar onde as raízes maternas eram um tema tabu. E, no entanto, pequena Vitória, escrevia Amira em uma das últimas entradas, vi em seus olhos desde seu nascimento a mesma curiosidade que me trouxe através do oceano. Algum dia, talvez, quando já não esteja aqui, encontrará seu caminho de volta às areias de seus antepassados, mesmo que seja apenas em espírito. Vitória permaneceu horas naquela pequena sala bancária, absorvendo fragmentos de uma identidade que lhe havia sido negada,
e que, paradoxalmente, havia buscado através de seus estudos, sem saber que corria em suas veias. Nessa mesma tarde, com o diário e alguns documentos cuidadosamente guardados em sua bolsa, visitou sua mãe no modesto bairro de Santo Amaro. A casa de Maristela, uma construção simples com vasos de gerânios na entrada, guardava poucos indícios de sua herança árabe, exceto por alguns padrões decorativos que, agora Vitória compreendia, não eram casuais. "Mãe, precisamos conversar", disse depois dos cumprimentos habituais, colocando o diário sobre a mesa da cozinha. Maristela, uma mulher de 60 anos cujo rosto conservava traços de uma beleza severa, empalideceu ao reconhecer o objeto. Suas mãos, nodosas pela artrite precoce, tremeram ligeiramente ao sentar-se. "Onde o encontrou?" perguntou com voz quase inaudível. "O cartório me contatou. Vovó Amira deixou um cofre em meu nome." A confissão que se seguiu foi dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Maristela falou de sua infância dividida entre dois mundos, da pressão por manter tradições que a faziam sentir-se diferente, da rejeição que enfrentou na escola por seu nome e aparência estrangeiros. Falou de sua decisão consciente de romper com esse passado ao casar-se, e do arrependimento tardio que chegou depois da morte de Amira. "Acreditei que a protegia", disse finalmente, as lágrimas sulcando suas bochechas. "Seu pai era inflexível com essas coisas. E depois, quando ele nos deixou, pareceu-me mais fácil continuar como estávamos, sem remexer feridas antigas." Vitória escutava com uma mistura de compreensão e tristeza. As decisões de sua mãe, embora dolorosas, provinham de um lugar de amor confuso e medo genuíno. "Todo este tempo buscando minha identidade em livros e universidades", murmurou Vitória, quando uma parte dela estava aqui, esperando ser reconhecida. Naquela noite, mãe e filha falaram como nunca antes o haviam feito. Maristela desenterrou velhas fotografias escondidas no fundo de um armário. Amira, em sua juventude, com a mesma gargantilha que agora repousava no cofre bancário. Um tio-avô que havia sido poeta em Alepo. Primos distantes que ainda viviam na Síria e com quem se havia perdido contato décadas atrás. Antes de partir, Vitória abraçou sua mãe com uma intensidade renovada. "Não é tarde para reconectar com essa parte de nós, mãe", sussurrou. "Na verdade, acho que é exatamente o momento adequado." De volta ao seu apartamento, contemplou as joias familiares estendidas sobre sua cama. Além de seu valor monetário, representavam um legado cultural que havia sobrevivido a guerras, migrações e silêncios intencionais para chegar até ela. Com cuidado reverente, colocou a gargantilha diante do espelho, observando como as moedas antigas captavam a luz do abajur, tilintando suavemente a cada movimento. O reflexo que lhe devolvia o olhar parecia diferente, mais completo, como se peças previamente faltantes tivessem encontrado seu lugar no mosaico de sua identidade. "Somos livros escritos com a tinta de gerações anteriores", pensou enquanto acariciava as moedas centenárias que haviam adornado as mulheres de sua família durante gerações. Ainda que algumas páginas tenham sido arrancadas ou censuradas, as palavras permanecem na trama invisível do papel, esperando ser descobertas. O telefonema de seu Januário chegou no momento menos oportuno. Vitória estava no meio de uma reunião com a equipe de arquitetos que renovariam o edifício do Centro Cultural, discutindo como integrar elementos decorativos árabes sem comprometer a estrutura original. "Vitória, preciso vê-la urgentemente." A voz do antigo chefe soava tensa, quase quebrada. "É importante." 2 horas mais tarde, Vitória atravessava as portas familiares dos Sabores do Brasil, desta vez como visitante. O restaurante estava inusualmente vazio para o horário do almoço, com apenas 3 mesas ocupadas. Iracema, a recepcionista, saudou-a com um abraço nostálgico. "Sentimos sua falta por aqui", sussurrou. "As coisas não têm ido bem desde que você saiu." Seu Januário esperava em seu escritório, o olhar cansado e ombros caídos que contrastavam com a postura orgulhosa que Vitória lembrava. Sobre sua escrivaninha, um caos de papéis e pastas sugeria desordem mental, além de física. "Obrigado por vir", disse, indicando-lhe que se sentasse. "Sei que está ocupada com seu novo projeto."
Durante a meia hora seguinte, o homem que havia sido seu chefe durante 3 anos revelou-lhe a precária situação do restaurante. Sabores do Brasil estava à beira da falência, uma combinação de má gestão financeira, investimentos fracassados em um segundo local que nunca chegou a abrir e a crescente competição na área haviam levado o negócio a um ponto crítico. O banco me deu um ultimato, explicou passando uma mão pelos cabelos grisalhos. Ou consigo R$ 800 mil para cobrir os empréstimos pendentes nas próximas semanas, ou executarão a hipoteca. Vitória escutava com o coração apertado. Aquele restaurante representava mais que um simples negócio para Januário Oliveira. Era o legado de toda uma vida de trabalho, o sonho de um imigrante mineiro que havia chegado à capital com ambições modestas e determinação inquebrantável. Não há outros investidores potenciais, familiares que possam ajudar? Perguntou, embora suspeitasse da resposta. Bati em todas as portas possíveis, respondeu ele com amargura. Ninguém quer investir em um negócio que está perdendo dinheiro. E meus filhos? Fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Meus filhos têm suas próprias vidas na Europa. Não entendem o que significa este lugar. O que se seguiu foi a verdadeira razão do telefonema. Uma proposta direta e desesperada. Sei que agora tem recursos, Vitória. Seu novo chefe árabe deve pagá-la bem. E talvez pudesse considerar tornar-se sócia do restaurante. Não lhe pediria isso se tivesse outra opção. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Vitória sentia o conflito formar-se em seu interior como uma tempestade. A herança de sua avó Amira, que havia planejado investir no centro cultural e em recuperar parte de sua herança síria, agora se apresentava como a possível salvação de um lugar que, apesar de tudo, havia sido seu refúgio durante anos difíceis. Preciso de tempo para pensar, respondeu finalmente. Não é uma decisão que possa tomar levianamente. Ao sair do restaurante, o céu de São Paulo havia escurecido com nuvens de tempestade que refletiam sua turbulência interna. Durante dias, Vitória analisou a situação de todos os ângulos possíveis. Uma parte dela sentia responsabilidade para com seu Januário e os funcionários do restaurante que poderiam perder seus empregos. Outra parte argumentava que este não era seu problema, que finalmente tinha a oportunidade de dedicar-se à sua verdadeira paixão e reconectar-se com suas raízes árabes. Consultou Karim, que a escutou com atenção, mas absteve-se de aconselhá-la diretamente. Algumas decisões nos definem mais que outras, disse simplesmente. Deve escutar o que seu coração e sua mente lhe dizem quando estão em silêncio, não quando estão discutindo entre si. Uma tarde, enquanto revisava novamente as finanças do restaurante que seu Januário lhe havia facilitado, Vitória teve uma epifania. Talvez não tivesse que escolher entre um caminho ou outro. Talvez houvesse uma terceira via que honrasse tanto seu passado quanto seu futuro. A proposta que apresentou uma semana depois surpreendeu tanto a Karim quanto a seu Januário. Utilizar parte da herança de sua avó para salvar o restaurante, mas transformando-o em um espaço que servisse como extensão gastronômica do futuro centro cultural. Sabores do Brasil se converteria em Tâmaras e Mandioca, um restaurante que fundiria a cozinha brasileira tradicional com influências árabes, resgatando receitas dos imigrantes sírio-libaneses que haviam chegado ao Brasil no início do século XX. O quibe frito, que se integrou à gastronomia brasileira, a esfirra que virou comida de rua nacional, os doces de influência árabe que se vendem em mercados paulistanos. Já há toda uma história culinária compartilhada que podemos explorar e celebrar, explicava Vitória com entusiasmo crescente. A ideia era ambiciosa, mas viável. O restaurante manteria sua essência brasileira enquanto introduzia sutilmente elementos da cozinha levantina. Januário Oliveira seguiria à frente da operação diária, enquanto Vitória aportaria a visão conceitual e a conexão com o centro cultural. Não seria caridade, insistiu quando viu a expressão dubitativa de seu Januário. Seria um investimento em algo novo e empolgante, com potencial real de crescimento. E mais importante ainda, preservaria o trabalho de pessoas que puseram seu coração neste lugar durante anos. Karim, inicialmente cético, começou a ver o potencial estratégico.
Um componente gastronômico fortaleceria o centro cultural, reconheceu, e demonstraria de forma tangível e deliciosa como as culturas podem enriquecer-se mutuamente. A decisão final não foi fácil. Significava dividir suas energias entre dois projetos exigentes, comprometer parte de sua herança em um negócio arriscado e assumir responsabilidades que não havia previsto. Mas também representava uma forma de honrar tanto seu passado recente quanto suas raízes ancestrais, tecendo ambos em uma nova narrativa que era exclusivamente sua. Uma tarde chuvosa, enquanto assinava os documentos que a convertiam oficialmente em sócia do restaurante, Vitória refletiu sobre os giros inesperados que sua vida havia tomado nos últimos meses. Às vezes, os caminhos que parecem divergentes conduzem ao mesmo destino, pensou enquanto observava a chuva golpear os cristais, difuminando São Paulo em manchas borradas de cor. Não estamos obrigados a escolher uma única identidade, um único sonho. Talvez nossa verdadeira riqueza esteja nas pontes que construímos entre mundos aparentemente separados. A mensagem havia chegado através de um dos arquitetos que trabalhavam na renovação do edifício. Há uma senhora idosa que vem todos os dias observar as obras. Diz que viveu aqui há muitos anos e que precisa falar com a pessoa responsável. Vitória havia estado demasiado ocupada entre o centro cultural e a transformação do restaurante para prestar atenção ao assunto. Mas quando a idosa apareceu pela 4ª vez consecutiva, decidiu aproximar-se pessoalmente. Encontrou-a sentada em um banco desgastado em frente ao edifício em construção, uma figura miúda envolta em um xale colorido apesar do calor da tarde. Seu rosto, marcado por rugas profundas, mostrava uma beleza clássica que o tempo não havia conseguido apagar completamente. Seus olhos, de um verde-oliva intenso, observavam o edifício com uma mistura de nostalgia e preocupação. "Bom dia", saudou Vitória, sentando-se ao seu lado. "Dizem-me que tem estado nos visitando com frequência." A idosa a olhou com intensidade, como avaliando-a. "Estou vigiando para que não destruam o que resta de nossa história", respondeu em um português perfeitamente articulado, embora com um sotaque que Vitória reconheceu imediatamente como levantino. "Este edifício não é apenas pedra e argamassa." "A senhora viveu aqui?" perguntou Vitória com genuína curiosidade. Um sorriso triste desenhou-se nos lábios da mulher. "Meu nome é Dulce Haddad. Este edifício foi a Escola Árabe Brasileira durante quase 30 anos, até que o governo a fechou em 1973. Eu fui sua última diretora. Aquele encontro fortuito resultou ser um dos momentos decisivos no desenvolvimento do Centro Cultural." Dulce, filha de imigrantes sírios que chegaram ao Brasil nos anos 20, havia dedicado sua vida ao ensino do árabe e à preservação da cultura de seus antepassados em seu país adotivo. A escola, fundada por seu pai, havia educado centenas de crianças, tanto de famílias árabes quanto brasileiras, até que pressões políticas e a diminuição da comunidade árabe local forçaram seu fechamento. Quando soube que um centro cultural árabe abriria novamente aqui, não podia acreditar, explicou Dulce durante o longo café que compartilharam nesse dia. É como se a roda do destino tivesse dado uma volta completa. Durante as semanas seguintes, Dulce tornou-se uma presença constante na vida de Vitória. Aos seus 87 anos, a idosa professora possuía uma vitalidade intelectual e uma memória prodigiosa que resultaram invaluáveis para o projeto. "O problema de vocês, os jovens", dizia frequentemente com afeto apenas dissimulado, "é que acreditam que estão descobrindo algo novo, quando na realidade estão redescobrindo o que outros já viveram e perderam." Através de longas conversas nas tardes, enquanto compartilhavam chá de hortelã preparado à maneira tradicional, Vitória descobriu um capítulo esqueci. Através de longas conversas nas tardes, enquanto compartilhavam chá de hortelã preparado à maneira tradicional, Vitória descobriu um capítulo esquecido da história brasileira. A influência dos imigrantes árabes que, diferentemente de seus conterrâneos em países como Argentina ou Estados Unidos, haviam tendido a assimilar-se quase completamente, diluindo sua herança cultural até torná-la praticamente invisível. Conhecia a história de cada canto do edifício,
Lembrava canções e poemas que se ensinavam nas aulas e conservava fotografias e documentos que nenhum arquivo oficial havia preservado. Nos tornamos fantasmas culturais, explicava Dulce. Adotamos sobrenomes portugueses, mudamos nossos costumes, escondemos nosso idioma. Tudo para nos encaixarmos em um país que, ironicamente, já tinha tanto em comum com nossa terra ancestral. Esta revelação ressoou profundamente em Vitória, que via refletida sua própria história familiar no padrão mais amplo que Dulce descrevia. A assimilação que sua mãe havia abraçado não era um caso isolado, mas parte de um fenômeno sociológico que havia afetado toda uma comunidade. Um dia, enquanto revisavam antigos registros escolares que Dulce havia conservado, Vitória deteve-se em um nome que lhe parecia familiar. Nassif Amira, aluna destacada, 1945-1950. Conheceu esta aluna? Perguntou, mostrando o registro a Dulce. A idosa ajustou seus óculos e sorriu com reconhecimento. Amira, claro, era alguns anos mais velha que eu, mas chegamos a ser amigas. Uma jovem brilhante, com um dom especial para a poesia. Falava em voltar à Síria algum dia, embora a vida a tenha levado por outro caminho. Era minha avó, revelou Vitória, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Dulce tomou as mãos de Vitória entre as suas, enrugadas e ligeiramente trêmulas. Não existem coincidências, filha. Apenas destinos que demoram a revelar-se. A partir desse momento, a relação entre ambas as mulheres adquiriu uma dimensão quase familiar. Dulce tornou-se mentora, confidente e vínculo vivo com um passado que Vitória apenas começava a reclamar como próprio. Ensinou-lhe sutilezas do árabe dialetal sírio que nenhum curso universitário havia coberto. Mostrou-lhe técnicas culinárias tradicionais transmitidas por gerações. E até mesmo emprestou-lhe peças bordadas à mão que sua própria mãe havia trazido de Damasco. Uma mulher deve conhecer sua linhagem feminina. Afirmava enquanto mostrava a Vitória como aplicar corretamente o col segundo a tradição levantina. Os homens escrevem a história oficial, mas somos nós que preservamos a alma de uma cultura. Karim observava esta crescente relação com uma mistura de aprovação e fascinação. A presença de Dulce aportava ao projeto uma autenticidade e profundidade que nenhuma consultoria profissional poderia ter proporcionado. Quando propôs formalmente incorporá-la como assessora cultural com um generoso honorário, a idosa recusou qualquer compensação econômica. Meu pagamento será ver este lugar vivo novamente, disse com firmeza. Mas aceito o título, desde que venha com a liberdade de criticar tudo o que considere inadequado. Esta liberdade ela exercia com frequência e sem reservas. Questionava desde a autenticidade dos padrões decorativos até a pronúncia de Vitória, quando dava instruções em árabe aos artesãos especializados. Suas críticas, embora às vezes severas, vinham sempre acompanhadas de alternativas concretas e explicações históricas detalhadas. Não basta recriar formas, insistia. É preciso entender o significado por trás de cada padrão, cada cor, cada técnica. Caso contrário, estamos construindo simplesmente um cenário bonito. Para Vitória, que havia conhecido a cultura árabe principalmente através de livros e aulas formais, a perspectiva vivida de Dulce era como descobrir um novo continente dentro de um mapa que acreditava conhecer. A teoria acadêmica entrelaçava-se agora com experiências pessoais, tradições familiares e sabedoria transmitida de uma geração a outra. Uma tarde, enquanto supervisionavam a instalação dos azulejos importados de Fez para o pátio central, Dulce compartilhou uma reflexão que ficaria gravada na mente de Vitória. Sabe, durante décadas me senti como uma guardiã de um tesouro que ninguém queria reclamar. Preservava lembranças, costumes, conhecimentos que pareciam destinados a desvanecer-se com meu último suspiro. Agora vejo que apenas estava mantendo a chama acesa até que chegasse alguém como você, com o mesmo sangue nas veias e a mesma paixão no coração. O conhecimento é como a água do deserto, pensou Vitória naquela noite, lembrando as palavras de sua mentora. Precioso não apenas por seu valor intrínseco, mas pelo sacrifício daqueles que o protegeram
e transportaram através de terrenos inóspitos para que as gerações futuras não morressem de sede. Lamento, senhorita Damasceno, mas sua solicitação foi indeferida. A funcionária da Secretaria de Desenvolvimento Urbano ajustou seus óculos de armação dourada enquanto deslizava o processo carimbado de volta para Vitória. Sua expressão, uma mistura perfeita de indiferença burocrática e satisfação por exercer o pequeno poder que sua posição lhe outorgava, não mostrava o menor traço de empatia. Indeferida, mas cumprimos todos os requisitos. Temos as licenças preliminares, os estudos estruturais, a aprovação do IFAM. Vitória tentava manter a compostura enquanto repassava mentalmente a extensa documentação que haviam apresentado. O Comitê de Preservação do Patrimônio Histórico determinou que seu projeto alteraria significativamente o caráter cultural da zona, recitou a funcionária, como se lesse um roteiro pré-estabelecido. Além disso, surgiram preocupações a respeito da origem dos fundos estrangeiros envolvidos no projeto. Vitória sentiu que o chão se movia sob seus pés. Depois de meses de preparação, quando a renovação do edifício estava quase completa e a inauguração programada para 6 semanas mais tarde, este obstáculo burocrático ameaçava paralisar todo o projeto. Preciso falar com o diretor do departamento, insistiu, tentando controlar o tremor em sua voz. O Dr. Mendonça está muito ocupado. Pode solicitar um agendamento para o próximo mês. Ao sair das repartições governamentais, o céu cinzento de São Paulo parecia refletir a tempestade que se agitava em seu interior. A ligação para Karim foi breve e tensa. Temos um problema sério, disse enquanto caminhava apressadamente em direção à estação do metrô. Parece que alguém está bloqueando intencionalmente nossas licenças. A resposta de Karim foi surpreendentemente tranquila. Não seria a primeira vez que enfrentamos resistência institucional, Vitória. Faremos o que sempre fazemos, encontrar outro caminho. No entanto, os dias seguintes revelaram que o problema era mais complexo do que se antecipava. Seus contatos na prefeitura confirmaram rumores inquietantes. Um grupo de incorporadoras imobiliárias tinha planos para converter vários quarteirões da Vila Madalena, incluindo o que ocupava seu edifício, em um complexo comercial de luxo. O Centro Cultural Árabe representava um obstáculo para estes planos, e aparentemente tinham influência suficiente para manipular os canais burocráticos a seu favor. É a história de sempre, comentou amargamente Dulce quando Vitória lhe comunicou a situação. Quando chegamos da Síria, negaram-nos licenças para estabelecer negócios em certas zonas. Quando abrimos a escola, constantemente mudavam as regulamentações. Sempre há quem veja o diferente como uma ameaça, ou uma oportunidade para tirar proveito. A preocupação começou a manifestar-se fisicamente em Vitória. Dormia pouco, perdeu o apetite e o estresse constante a fazia sobressaltar-se ao menor ruído. Uma manhã, enquanto revisava pela enésima vez a documentação legal buscando alguma saída, recebeu uma ligação inesperada. Vitória Damasceno. Sou Juliana Vasconcelos, jornalista da revista Brasil Cultural. Estou preparando uma matéria sobre projetos culturais inovadores na cidade e gostaria de incluir seu centro. A entrevista, realizada nessa mesma tarde no edifício em renovação, estendeu-se por mais de 3 horas. Juliana, uma mulher de uns 40 anos com olhos perspicazes e um bloco de notas sempre aberto, parecia genuinamente fascinada pela história do projeto, a conexão pessoal de Vitória com suas raízes sírias e a transformação do antigo edifício escolar. É uma história poderosa, comentou enquanto fotografava os intrincados padrões dos novos vitrais inspirados em designs geométricos islâmicos. Uma garçonete que redescobre suas raízes e lidera um projeto cultural é o tipo de narrativa que nossos leitores adoram. Vitória tensionou-se ante a descrição. Preferiria que não se focasse em meu passado como garçonete. Minha formação acadêmica e minha experiência atual são mais relevantes para o projeto. Juliana a olhou com curiosidade. Às vezes, o que consideramos nossas fraquezas são precisamente o que conecta com os demais. Sua trajetória não convencional é parte do que torna esta história única.
2 semanas depois, quando a matéria foi publicada sob o título Da Bandeja ao Patrimônio Cultural, a extraordinária jornada de Vitória Damasceno, a reação inicial de Vitória foi de vergonha e indignação. O texto, embora elogioso, destacava repetidamente seu trabalho como garçonete, com frases como servindo agora um banquete cultural em vez de feijoada, que lhe pareciam condescendentes. É humilhante, queixou-se a Karim, que havia achado a matéria refrescante e autêntica. Apresenta-me como uma espécie de Cinderela cultural, quando tenho um mestrado em estudos orientais e anos de formação acadêmica. Talvez esteja vendo apenas uma parte do quadro, respondeu ele com suavidade. A matéria também destaca seu conhecimento, sua visão, sua conexão pessoal com o projeto. E, mais importante ainda, está gerando exatamente o que precisamos: atenção pública. Efetivamente, o telefone não parava de tocar. Outros meios queriam entrevistas, organizações culturais ofereciam colaborações. E o mais surpreendente, cidadãos comuns escreviam compartilhando suas próprias histórias de heranças culturais redescobertas. O impacto mais significativo chegou 3 dias após a publicação, quando o gabinete do secretário de Cultura do Estado de São Paulo contatou para expressar seu interesse no projeto. O secretário leu sobre sua iniciativa e considera que representa perfeitamente o tipo de diversidade cultural que queremos promover, explicou seu assistente. Gostaria de visitar o centro pessoalmente. A visita, originalmente planejada como um tour informal, transformou-se em um evento midiático quando o secretário chegou acompanhado por vários funcionários e uma pequena equipe de imprensa. Enquanto Vitória mostrava-lhes os espaços renovados, explicando a visão por trás de cada detalhe arquitetônico, notou entre os presentes a mesma funcionária que havia indeferido suas licenças, agora sorrindo nervosamente e tomando notas com diligência. Este projeto exemplifica perfeitamente a riqueza multicultural de nossa cidade, declarou o secretário diante das câmeras. Representa um resgate valioso da contribuição da comunidade árabe ao tecido social brasileiro. Tem todo o nosso apoio. 2 dias depois, as licenças previamente indeferidas foram aprovadas com caráter prioritário e de interesse cultural. O obstáculo burocrático que havia parecido insuperável dissolveu-se ante a força da opinião pública e o respaldo político oportuno. A publicidade funcionou como não o teria feito nenhum advogado, comentou Karim com um sorriso enquanto brindavam com chá de hortelã para celebrar. Às vezes, Vitória, nossas histórias pessoais são nossas armas mais poderosas. Vitória assentiu, reconciliando-se gradualmente com a narrativa pública que se havia formado ao redor de sua figura. Se sua trajetória desde o restaurante até o centro cultural inspirava outros ou ajudava o projeto, talvez valesse a pena aceitar essa parte de sua história com o mesmo orgulho que sentia por suas conquistas acadêmicas. A verdade nunca é simples nem pertence a um só relato. Refletiu enquanto observava os trabalhadores instalarem a elaborada placa de cerâmica e metal que anunciaria o nome do centro: Ponte de Damasco. Somos todas nossas experiências entrelaçadas, as oportunidades e os obstáculos, os momentos de serviço humilde e os de reconhecimento público. A mensagem de Karim chegou à meia-noite, despertando Vitória de um sono inquieto. A tela do celular iluminou a escuridão de seu quarto com palavras que pareciam irreais. Urgente. Devo retornar à Jordânia imediatamente. Investigação oficial sobre fundos da Fundação. Completamente infundada, mas devo atendê-la pessoalmente. Confio em você para continuar. Falaremos amanhã. O sono a abandonou por completo. Durante as horas seguintes, Vitória alternou entre revisar notícias internacionais em busca de alguma menção do caso e contemplar as implicações para o projeto que se havia convertido no centro de sua vida. A ligação chegou cedo pela manhã. A voz de Karim, habitualmente serena, soava tensa através da distância. Lamento esta situação, Vitória. É um mal-entendido burocrático, mas potencialmente sério. Ele explicou que as autoridades financeiras jordanianas estavam investigando todas as fundações culturais com operações internacionais como parte de uma ampla revisão de fluxo de capitais.
Embora estivesse seguro de que tudo se esclareceria, seus registros eram impecáveis e transparentes, o processo poderia levar semanas ou até mesmo meses. O que isso significa para o centro? Perguntou Vitória, tentando manter a calma. Operacionalmente, nada deveria mudar. Os fundos já transferidos para o projeto estão em contas brasileiras, legalmente constituídas e supervisionadas por nosso escritório contábil local. Fez uma pausa significativa. Mas preciso que assuma a direção completa em minha ausência. Não como coordenadora, mas como diretora executiva com total autonomia de decisão. A responsabilidade que Karim depositava sobre seus ombros era avassaladora. A ponte de Damasco estava a apenas 5 semanas de sua inauguração oficial, com dezenas de detalhes pendentes, desde a contratação do pessoal permanente até a finalização do programa cultural inaugural. Confio em você, Vitória, acrescentou ante seu silêncio. Ninguém entende melhor que você a visão deste lugar, o equilíbrio que buscamos entre tradição e modernidade, entre as culturas árabe e brasileira. Depois de desligar, Vitória permaneceu sentada à beira de sua cama, observando os primeiros raios de sol filtrarem-se através das cortinas. Uma mistura contraditória de medo e inesperada excitação borbulhava em seu interior. Durante toda sua vida profissional, havia trabalhado sob a direção de outros, inclusive neste projeto que sentia tão próprio. Agora, de repente, as decisões e as consequências seriam inteiramente suas. A notícia da partida de Karim e a investigação se filtrou rapidamente. Nessa mesma tarde, enquanto supervisionava a instalação das estantes na biblioteca do centro, Vitória recebeu a visita de Ronaldo Fonseca, representante do principal banco brasileiro que cofinanciava parte do projeto. É uma situação inquietante, comentou o executivo, enquanto examinava com expressão crítica os avanços da obra. O Conselho está preocupado com as possíveis repercussões desta investigação na Jordânia. É um procedimento rotineiro, respondeu Vitória, com mais segurança do que sentia. Todos os documentos estão em ordem. O Dr. Al-Faid tem décadas de trajetória intocável em projetos culturais internacionais. Fonseca a olhou com uma mistura de condescendência e dúvida. No entanto, entenderá que necessitamos garantias adicionais antes de liberar o último tramo do financiamento. O banco não pode associar-se a um projeto sob sombra de irregularidades. Aquela noite, em um jantar improvisado com Dulce em seu pequeno apartamento, Vitória desabafou suas preocupações. Tudo parece desmoronar justo quando estávamos tão perto, confessou, enquanto servia arroz com amêndoas preparado segundo uma receita que a idosa lhe havia ensinado. O banco está vacilante. Os fornecedores perguntam por Karim. Até mesmo alguns dos professores contratados para os cursos iniciais expressaram dúvidas. Dulce a escutava com atenção, seus olhos verdes brilhando com uma sabedoria acumulada durante décadas de resistência cultural. Sabe por que os padrões geométricos são tão importantes na arte islâmica? Perguntou repentinamente. Vitória, desconcertada pela aparente mudança de tema, negou com a cabeça. Porque representam ordem e continuidade em meio ao caos aparente, explicou a idosa. A distância parece um design complexo e indecifrável, mas quando você se aproxima, descobre que se baseia em princípios matemáticos perfeitos, repetições e variações de formas simples que criam algo maior que suas partes. Dulce tomou a mão de Vitória entre as suas. Seu desafio agora é ver o padrão completo, não apenas as peças que parecem desconectar-se. Nos dias seguintes, Vitória pôs em prática aquela metáfora. Em vez de reagir defensivamente a cada problema que surgia, começou a tecer ativamente uma rede de apoio alternativa. Organizou um café da manhã com líderes comunitários da Vila Madalena, agora muito mais receptivos ao projeto graças ao trabalho prévio de integração. Programou uma visita guiada exclusiva para jornalistas culturais, mostrando-lhes os aspectos mais inovadores do centro. Convidou acadêmicos respeitados de universidades locais para formar parte de um conselho assessor honorário. O momento decisivo chegou quando convocou uma reunião com o representante bancário.
o contador do projeto e duas figuras proeminentes da comunidade empresarial brasileiro-libanesa que Dulce havia ajudado a contatar. Entendo perfeitamente as preocupações do banco, começou, projetando uma autoridade que meses atrás teria sido impensável nela. Por isso, reestruturei a governança temporária do projeto. Apresentou um plano detalhado que incluía a criação de um fundo supervisionado por profissionais respeitados, a implementação de auditorias bimestrais e garantias adicionais respaldadas pelos novos colaboradores da comunidade libanesa brasileira. Tudo isso enquanto mantinha intacta a visão cultural original. O Dr. Al-Fayed iniciou este projeto, mas a ponte de Damasco pertence agora à comunidade, concluiu com voz firme. Seu sucesso já não depende de uma só pessoa, mas de todos os que acreditamos em seu valor para o Brasil. A estratégia funcionou. O banco aceitou liberar os fundos pendentes sob as novas condições de supervisão e o projeto continuou avançando em direção à sua inauguração. Nas raras ocasiões em que conseguia comunicar-se com Karim, Vitória o informava sobre os progressos e desafios, mas cada vez mais percebia que suas próprias decisões estavam transformando sutilmente o centro, imprimindo-lhe um caráter pessoal que refletia sua dupla herança brasileira e síria. Talvez as crises não sejam interrupções em nosso caminho, mas oportunidades para descobrir rotas que nunca teríamos explorado voluntariamente, refletiu uma noite enquanto percorria sozinha as instalações quase terminadas. Como os antigos navegantes árabes, que desviados por tempestades imprevistas, descobriram costas que não figuravam em seus mapas. Senhorita Vitória, encontramos algo que deve ver. A voz do mestre de obras interrompeu a reunião que Vitória mantinha com os designers do catálogo inaugural. Haviam-se passado 3 semanas desde a partida de Karim, e embora a situação na Jordânia continuasse sem resolver-se completamente, o Centro Cultural avançava para sua abertura com impulso renovado. Vitória seguiu seu Jaime, um homem de 60 anos com mãos calejadas por décadas de trabalho na restauração de edifícios históricos. Ele a guiou até uma seção do porão onde os trabalhadores haviam estado reforçando as fundações originais. Apareceu quando removemos a camada de cimento moderno, explicou apontando para uma parede parcialmente descoberta. Vitória inclinou-se para observar melhor. Sob a luz tênue das lâmpadas provisórias, emergiam traços do que parecia ser um mural antigo. Figuras estilizadas e padrões geométricos em tons ocre, azul e dourado assomavam entre camadas de material deteriorado. É lindo, murmurou, passando os dedos suavemente sobre a superfície. Tem ideia de que antiguidade poderia ter? Seu Jaime deu de ombros. Não sou especialista, mas pelo estilo e pelos materiais, diria que do início do século XX. Talvez de quando o edifício era a escola árabe. A notícia eletrizou Vitória. Imediatamente contatou Dulce, que apesar de suas dificuldades para mobilizar-se, insistiu em visitar o local nesse mesmo dia. Quando a idosa professora viu o mural parcialmente descoberto, seu rosto transformou-se com uma emoção quase reverencial. Eu me lembro, sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente. Estava na antiga sala de música e dança. Foi pintado pelo professor Youssef, um refugiado palestino, com um talento extraordinário. Representa cenas de contos tradicionais que ensinávamos às crianças. Durante os dias seguintes, uma equipe de restauradores trabalhou cuidadosamente para recuperar o mural completo. À medida que as figuras emergiam do esquecimento, músicos tocando o oud, dançarinas com véus flutuantes, caligrafia árabe entrelaçada com motivos florais, Vitória sentia que o próprio edifício começava a revelar sua alma. É como se o lugar estivesse nos falando, comentou com Dulce, enquanto observavam o trabalho de restauração, mostrando-nos que estamos no caminho certo. A descoberta do mural gerou um efeito dominó. Inspirados por este achado, Vitória e sua equipe intensificaram a pesquisa histórica sobre o edifício. Em arquivos municipais e coleções privadas, encontraram fotografias esquecidas da escola em seus anos de esplendor, programas de festivais culturais organizados ali, até mesmo partituras de canções compostas especificamente para os estudantes.
Cada novo elemento histórico incorporava-se organicamente ao projeto. A antiga sala de música, agora completamente restaurada com seu mural original, foi designada como espaço para concertos e recitais. As fotografias recuperadas formaram parte de uma exposição permanente sobre a história da comunidade árabe no Brasil. As partituras esquecidas seriam interpretadas durante a cerimônia de inauguração. Estamos fazendo algo mais profundo que criar um novo centro cultural, refletiu Vitória durante uma reunião com sua equipe ampliada, que agora incluía historiadores locais e membros de famílias árabe-brasileiras entusiasmados com o projeto. Estamos recuperando e continuando um legado interrompido. Esta conexão com o passado aportava ao centro uma autenticidade e um enraizamento que ressoava com a comunidade local. Os vizinhos que inicialmente haviam se mostrado receosos começaram a compartilhar suas próprias histórias e lembranças relacionadas com a antiga escola. Uma idosa trouxe um livro de texto em árabe que sua mãe havia conservado durante décadas. Um marceneiro local revelou que seu avô havia fabricado as carteiras originais e ofereceu-se para recriá-las para a biblioteca do centro. A transformação mais significativa, no entanto, ocorria no interior de Vitória. A jovem que meses atrás havia duvidado de sua capacidade para liderar um projeto desta envergadura, agora tomava decisões com confiança serena, navegava conflitos com diplomacia efetiva e articulava sua visão com uma clareza que inspirava aqueles ao seu redor. Uma tarde, enquanto revisava o orçamento atualizado com o contador, recebeu um e-mail que a deixou momentaneamente sem fôlego. Era da Universidade de São Paulo, respondendo a uma solicitação que havia apresentado semanas atrás, quase como um ato de encerramento pessoal. Convidavam-na a apresentar seu projeto de tese doutoral, que havia abandonado anos antes, agora atualizado para incorporar seu trabalho no Centro Cultural, como estudo de caso sobre patrimônio diaspórico e revitalização cultural. Após revisar sua trajetória recente e a relevância de seu projeto atual, o comitê considera que sua pesquisa representa uma contribuição significativa ao campo dos estudos interculturais, dizia a mensagem oficial. Naquela noite, sentada na pequena varanda de seu apartamento, Vitória contemplava as luzes da cidade enquanto saboreava um chá de jasmim. A vida havia traçado um círculo perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. O doutorado que havia abandonado para cuidar de seu pai, o trabalho como garçonete que havia aceitado por necessidade, o encontro fortuito com Karim, a descoberta de sua herança síria, todos eram fios que agora se entrelaçavam em uma tapeçaria coerente. Talvez o verdadeiro propósito nunca seja um destino fixo, mas um padrão que só podemos reconhecer quando vivemos suficientes de seus fragmentos. Pensou enquanto a brisa noturna acariciava seu rosto. E talvez a autêntica sabedoria seja aceitar que cada desvio, cada perda, cada aparente retrocesso foi parte necessária do desenho. A ausência continuada de Karim, que inicialmente havia parecido uma crise potencialmente devastadora, transformara-se em uma oportunidade para que Vitória descobrisse sua própria voz e visão. Mantinha um contato regular, e ele expressava seu apoio e confiança em suas decisões, mas cada vez resultava mais evidente que a ponte de Damasco estava evoluindo em direções que refletiam a sensibilidade única de Vitória, sua compreensão íntima de ambas as culturas que buscava conectar. É como se o centro estivesse encontrando seu próprio coração, havia dito a Dulce recentemente, um coração que bate com ritmos tanto brasileiros quanto árabes. A idosa professora havia sorrido com aprovação. Assim é como deve ser. A cultura verdadeira nunca é um museu de objetos congelados no tempo, mas um jardim vivo que floresce de maneira diferente segundo quem o cultive. Há 2 semanas da inauguração, Vitória sentia uma estranha paz em meio ao turbilhão de atividade. Cada problema que surgia, e surgiam constantemente, já não a desestabilizava como antes. Havia desenvolvido uma confiança tranquila em sua capacidade para encontrar soluções, para adaptar o plano sem perder de vista a essência do projeto. O deserto ensina que a resistência verdadeira não está na rigidez do carvalho,
mas na flexível fortaleza da palmeira que se inclina com o vento sem quebrar-se. Refletiu, lembrando um provérbio beduíno que Dulce lhe havia ensinado. Talvez eu também tenha aprendido a dobrar-me sem romper-me, a fluir com as circunstâncias sem perder minha direção essencial. Este lugar tem algo especial, murmurou o eletricista enquanto instalava as luminárias marroquinas no corredor principal. É como se quisesse nos contar sua história. Vitória assentiu, compreendendo perfeitamente o que o homem queria dizer. À medida que a renovação se aproximava de sua culminação, o edifício parecia ganhar vida própria, revelando segredos e surpresas quase diariamente. Após a descoberta do mural no porão, haviam encontrado inscrições em árabe, talhadas nas vigas de madeira originais, nichos ocultos após décadas de camadas de tinta e mosaicos preservados sob tapetes deteriorados. Cada achado integrava-se respeitosamente ao design renovado, criando um diálogo entre o passado e o presente que outorgava ao centro uma profundidade impossível de manufaturar. Os edifícios são como pessoas, havia comentado Dulce durante uma de suas visitas. Absorvem as emoções, conversas e experiências de quem os habita. Este lugar foi testemunha de tantas histórias. Aulas onde crianças aprendiam 2 idiomas e 2 culturas, celebrações que mantinham vivas tradições milenares, momentos de conexão entre famílias que haviam deixado para trás sua terra natal. Inspirada por esta reflexão, Vitória havia implementado um projeto adicional nas semanas finais. Vozes do Edifício, uma instalação multimídia que compilaria testemunhos de antigos estudantes, professores e vizinhos que tivessem lembranças da escola árabe. A resposta havia superado todas as expectativas. Dezenas de pessoas, algumas viajando de outras cidades ou até mesmo do exterior, chegaram com fotografias, objetos pessoais e, sobretudo, histórias que iluminavam diferentes épocas do edifício. Meu avô sempre dizia que os anos mais felizes de sua infância transcorreram nestas salas, compartilhou um homem de meia idade que havia trazido um velho caderno de caligrafia árabe. Embora depois a vida o tenha levado por outros caminhos e raramente mencionasse suas origens libanesas, conservou este caderno até sua morte. Uma mulher de idade avançada lembrava as festas culturais anuais, onde se apresentavam danças tradicionais. Toda a comunidade participava. Durante um dia, podíamos sentir-nos completamente árabes e completamente brasileiros ao mesmo tempo, sem contradição. Vitória gravava estes testemunhos e os incorporava a uma instalação interativa que ocuparia uma sala especial do centro. As vozes, acompanhadas de fotografias digitalizadas e objetos doados, criariam uma narrativa coletiva sobre a presença árabe no Brasil e o papel do edifício como ponte entre culturas. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação dos últimos elementos decorativos no pátio central, uma fonte de mosaico inspirada em designs andaluzes, mas elaborada por artesãos brasileiros, Vitória recebeu uma ligação inesperada. Era o assistente do secretário de Cultura. O secretário está muito interessado em seu projeto Vozes do Edifício, explicou a voz formal do outro lado da linha. Considera que poderia servir como modelo para outras iniciativas de recuperação do patrimônio cultural e material no Estado. Gostaria de propor uma colaboração mais ampla com a Secretaria. A proposta incluía financiamento adicional para estender o projeto a outras comunidades de imigrantes históricas no Brasil, japoneses, alemães, judeus, italianos, criando uma rede de espaços de memória viva, que preservassem e celebrassem a diversidade cultural que havia formado o tecido social brasileiro. Naturalmente, isto implicaria uma maior visibilidade para seu centro como pioneiro da iniciativa, acrescentou o assistente, e, possivelmente, um papel consultivo para você pessoalmente. Vitória agradeceu a proposta, prometendo responder formalmente depois de consultar com sua equipe. Ao desligar, um sorriso irônico desenhou-se em seus lábios. 6 meses atrás, havia sido uma garçonete anônima servindo feijoada. Agora, o governo a consultava como especialista em patrimônio cultural. Naquela noite, enquanto revisava os últimos detalhes do programa inaugural, Vitória recebeu uma mensagem de Karim. Sua situação legal finalmente havia se esclarecido.
A investigação havia concluído sem encontrar irregularidades, como haviam esperado. Retornaria ao Brasil 3 dias antes da inauguração. Não posso esperar para ver como você transformou nossa visão inicial em algo ainda mais bonito, escrevia. Cada atualização que me enviou mostra um centro cultural que supera o que imaginamos originalmente. Embora a notícia fosse positiva, Vitória sentiu uma pontada inesperada de inquietude. Durante estas semanas de ausência forçada de Karim, o projeto havia se tornado algo profundamente pessoal para ela. Havia tomado decisões, resolvido problemas, desenvolvido uma visão própria que, embora respeitasse a concepção original, incorporava elementos que refletiam seu particular entendimento de ambas as culturas. Como Karim reagiria a estas mudanças? Aprovaria a ênfase em recuperar a memória histórica do próprio edifício? Compreenderia a importância de Vozes do Edifício e outras iniciativas que ela havia implementado seguindo sua intuição? Compartilhou estas preocupações com Dulce durante sua visita semanal, agora uma tradição estabelecida na qual percorriam juntas o edifício, notando progressos e discutindo ajustes finais. O verdadeiro líder não teme que outros aportem sua visão, respondeu a idosa, enquanto observava com aprovação as novas almofadas bordadas que decoravam a área de leitura. Karim escolheu você precisamente porque viu em você algo único, uma perspectiva que ele, como estrangeiro, não podia aportar. Vitória assentiu, reconhecendo a sabedoria naquelas palavras. No entanto, a inquietude persistia, mesclada agora com uma antecipação nervosa, pelo reencontro com o homem que havia transformado sua vida ao reconhecer capacidades que nem ela mesma havia valorizado plenamente. A última semana antes da inauguração transcorreu em um frenesi de atividade. O edifício, agora completamente renovado, resplandecia com uma beleza que honrava tanto sua história quanto seu novo propósito. As antigas salas de aula haviam se transformado em espaços multifuncionais para oficinas e cursos. A biblioteca abrigava uma coleção impressionante de textos em árabe e português. O pátio central, com sua fonte cantante e seus arcos elegantes, criava um oásis de tranquilidade que transportava os visitantes à Alhambra ou aos antigos palácios de Damasco. Na véspera do retorno de Karim, Vitória permaneceu sozinha no edifício até bem entrada a noite. Percorreu cada espaço lentamente, absorvendo a transformação que haviam conseguido. As paredes que meses atrás estavam deterioradas e esquecidas, agora contavam histórias através de cores, texturas e formas que entrelaçavam dois mundos aparentemente distantes. No silêncio noturno, podia quase ouvir os ecos das vozes passadas. Crianças recitando poemas em árabe, professores explicando caligrafia, famílias celebrando festividades tradicionais. E entremescladas com elas, as vozes futuras que logo preencheriam estes espaços. Estudantes descobrindo um novo idioma, artistas explorando tradições visuais híbridas, comunidades reconectando com heranças esquecidas. Os edifícios são testemunhas silenciosas de nossas vidas, mas também são colaboradores ativos nas histórias que construímos. Pensou enquanto apagava as luzes e preparava-se para partir. Este lugar esperou pacientemente seu renascimento, guardando segredos e memórias que agora podemos honrar e continuar. O aeroporto internacional fervilhava com seu habitual caos organizado. Viajantes apressados arrastando malas, famílias reencontrando-se entre abraços e lágrimas, anúncios ininteligíveis reverberando pelos alto-falantes. Vitória esperava na área de chegadas internacionais, um nó de antecipação tensionando seu estômago. Quando Karim finalmente apareceu entre a multidão de passageiros, ela notou imediatamente as mudanças em sua aparência. O elegante empresário que havia partido semanas atrás parecia agora mais magro, com cabelos grisalhos nas têmporas e linhas de cansaço marcando seu rosto. No entanto, seus olhos iluminaram-se ao avistá-la. Vitória, saudou, abraçando-a brevemente. Não sabe quanto senti falta da normalidade deste projeto. Durante o trajeto até o Centro Cultural, Karim relatou os detalhes de sua odisseia legal. Interrogatórios intermináveis, documentação exaustiva a apresentar,
a frustração de enfrentar uma burocracia opaca. Tudo por uma mudança nas políticas fiscais que decidiram aplicar retroativamente, explicou com resignação. Mas finalmente tudo se esclareceu, como sabíamos que aconteceria. Vitória o escutava com empatia, observando como a paisagem urbana de São Paulo parecia renovar seu espírito. À medida que se aproximavam da Vila Madalena, a conversa girou naturalmente para o projeto. Acompanhei cada atualização que me enviou, comentou Karim. Parece que administrou tudo admiravelmente em minha ausência. Houve desafios, reconheceu Vitória, mas também descobertas maravilhosas. O próprio edifício nos guiou em muitas decisões. Quando finalmente chegaram ao centro, Vitória observou com atenção a reação de Karim. Ele permaneceu em silêncio enquanto percorriam os espaços terminados, absorvendo cada detalhe. Os padrões geométricos que decoravam tetos e paredes, a iluminação que recriava a qualidade etérea da luz mediterrânea, os espaços que fluíam organicamente entre as diferentes áreas funcionais sem perder sua coerência estética. Seus dedos percorreram as inscrições caligráficas que adornavam o arco principal, onde versos de poetas árabes e brasileiros se entrelaçavam em um diálogo visual que transcendia idiomas e épocas. A expressão de Karim era indecifrável, uma mistura de assombro, reconhecimento e algo mais que Vitória não conseguia identificar. O mural, disse finalmente, detendo-se frente à obra restaurada na antiga sala de música. Nunca mencionou que haviam descoberto algo assim. Vitória sentiu um latejo de inquietude. Queria que fosse uma surpresa. Apareceu quando removemos as camadas de cimento moderno. Dulce o lembrava de seus dias como estudante aqui. Karim aproximou-se mais do mural, estudando as figuras que dançavam entre padrões geométricos e motivos florais. Seus olhos percorreram as linhas de caligrafia árabe, que fluíam como rios dourados entre as cenas. Al-Turath la yamut, leu em voz baixa. O patrimônio nunca morre. Voltou-se para Vitória, uma emoção contida brilhando em seus olhos. Isto não estava em nossos planos originais. Muitas coisas mudaram durante sua ausência, reconheceu ela, sustentando seu olhar. O edifício começou a revelar-nos sua história, e sentimos que devíamos escutá-la, integrá-la em nossa visão. Continuaram o percurso até a sala dedicada ao projeto Vozes do Edifício. As telas interativas mostravam rostos de antigos estudantes e professores, seus testemunhos reproduzindo-se suavemente no espaço circular. Fotografias em sépia e objetos doados completavam a experiência, criando um santuário de memória coletiva. Isto também não estava em nossos planos, observou Karim. Seu tom neutro não revelava aprovação nem descontentamento. Vitória respirou fundo. A comunidade respondeu de maneiras que não antecipamos. Pessoas de todo o Brasil, até mesmo do exterior, começaram a compartilhar suas conexões com este lugar, com a escola que existiu aqui. Parecia necessário honrar essas histórias. Detiveram-se frente a uma vitrine que continha cadernos escolares dos anos 50, com exercícios de caligrafia árabe realizados por mãos infantis brasileiras que haviam traçado aqueles caracteres estrangeiros com dedicação e curiosidade. Há algo mais, continuou Vitória, conduzindo Karim até uma porta lateral que não haviam contemplado no desenho original. Isto foi talvez a mudança mais significativa. A porta abriu-se para um espaço luminoso que conectava diretamente com o restaurante adjacente. O que antes era Sabores do Brasil, agora mostrava uma transformação tão profunda quanto a do próprio centro cultural. Toalhas bordadas com motivos geométricos cobriam as mesas de madeira escura. O aroma de especiarias misturadas, cominho, cardamomo, coentro, pimenta, criava uma sinfonia olfativa que evocava simultaneamente bazares damascenos e mercados brasileiros. O restaurante do seu Januário? Perguntou Karim, claramente surpreso. Agora, tâmaras e mandioca, explicou Vitória. Uma fusão gastronômica que explora as conexões históricas entre a cozinha árabe e a brasileira. Utilizei parte da herança de minha avó para salvar o negócio e transformá-lo em uma extensão do centro. Karim percorreu o espaço renovado, detendo-se para observar o menu emoldurado que oferecia pratos como quibe com molho de tucupi,
esfirrá de camarão com dendê e baklava com chocolate brasileiro e pimenta. Você assumiu compromissos financeiros pessoais sem me consultar, disse finalmente, sua voz controlada, mas com um matiz de tensão. Tive que tomar decisões durante sua ausência, respondeu Vitória, sustentando seu olhar. O restaurante estava à beira da falência. O seu Januário me deu uma oportunidade quando ninguém mais o fez. E de uma perspectiva prática, este espaço gastronômico complementa perfeitamente a experiência cultural que queremos oferecer. O silêncio que se seguiu pesava entre eles como um véu espesso. A luz da tarde filtrava-se pelos vitrais recém-instalados, projetando padrões multicoloridos sobre as mesas vazias que esperavam os primeiros comensais. Vamos até o terraço, sugeriu finalmente Karim. Preciso de ar fresco. O terraço do segundo andar oferecia uma vista panorâmica do bairro da Vila Madalena, com suas ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos banhados na luz dourada do entardecer paulistano. As cúpulas da igreja próxima brilhavam contra o céu que começava a tingir-se de púrpura e laranja. Karim apoiou-se no corrimão, contemplando o horizonte urbano enquanto Vitória esperava, o coração batendo-lhe com força. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido a tensão anterior. Quando iniciei este projeto, tinha uma visão muito clara do que queria criar. Um espaço que apresentasse a cultura árabe ao Brasil de forma elegante e acessível. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas o que você construiu em minha ausência é algo mais profundo, mais autêntico. Você teceu a história real de ambas as culturas, não apenas a versão estilizada que eu imaginava. Voltou-se para ela, seus olhos refletindo a luz crepuscular. Você converteu um projeto cultural em um ato de reconciliação histórica. Entre o Brasil e o mundo árabe, sim, mas também entre seu próprio passado e presente. Entre a garçonete que servia feijoada e a acadêmica que nunca deixou de ser. Vitória sentiu que seus olhos se umedeciam. Não sabia se aprovaria as mudanças. Preocupava-me que sentisse que eu havia tomado demasiado controle criativo. Karim sorriu, um gesto que suavizou as linhas de cansaço em seu rosto. Contratei-a por seu conhecimento do árabe, mas deixei-a encarregada porque intuí algo mais em você. Uma compreensão visceral do que significa viver entre mundos. Você tomou decisões que eu nunca teria contemplado, precisamente porque sua experiência é diferente da minha. Aproximou-se tomando suavemente suas mãos entre as suas, em um gesto respeitoso, mas carregado de emoção. Este centro já não é minha visão implementada por você. É algo novo que criamos juntos, mesmo em minha ausência, ou talvez especialmente durante minha ausência. Enquanto o sol desaparecia por trás dos edifícios históricos da Vila Madalena, tingindo o céu de tonalidades avermelhadas e violetas, Vitória compreendeu que havia chegado a um ponto de inflexão não apenas em sua carreira profissional, mas em seu caminho pessoal de autodescoberta. Há algo mais que deve saber, disse, sua voz tranquila, mas firme. A universidade me convidou a retomar meu doutorado, incorporando este projeto como estudo de caso central. E o secretário de Cultura propôs estender nosso modelo a outras comunidades de imigrantes no Brasil. Os olhos de Karim iluminaram-se com genuíno orgulho. De garçonete a doutora e assessora governamental, uma transformação notável em apenas alguns meses. Vitória negou suavemente com a cabeça. Não é uma transformação, mas uma integração. A garçonete que servia mesas com atenção e empatia continua sendo parte de quem sou. Meu tempo no restaurante não foi um desvio em meu caminho, mas um trecho necessário da jornada. Um vento suave trouxe até o terraço os aromas entremesclados da cozinha de tâmaras e mandioca. O coentro fresco, o pão recém-assado, as especiarias tostadas. Eram os cheiros de dois mundos que, separados por oceanos e séculos, encontravam naquele espaço um ponto de convergência harmoniosa. Amanhã é a inauguração, lembrou Karim, sua voz mesclando-se com os sons da cidade que começava a acender suas luzes noturnas. Está pronta para mostrar ao mundo o que criamos? Vitória contemplou por um momento a paisagem urbana, as luzes que começavam a piscar como estrelas terrestres, as sombras que se alongavam sobre as ruas antigas. Nessa vista,
Mesclavam-se séculos de história brasileira com seu próprio percurso pessoal, um caminho sinuoso que a havia levado exatamente onde precisava estar. Não apenas estou pronta, respondeu com um sorriso sereno. É como se toda a minha vida tivesse sido uma preparação para este momento. A manhã da inauguração amanheceu com uma claridade cristalina que parecia um presente do céu. O azul intenso estendia-se imaculado sobre São Paulo, como se a habitual camada de poluição tivesse decidido retirar-se em honra à ocasião. Vitória havia chegado ao centro cultural com as primeiras luzes da alvorada, necessitando um momento de solidão antes que o dia se precipitasse em um turbilhão de atividades. Percorreu cada espaço uma última vez, ajustando detalhes mínimos, endireitando uma almofada bordada na sala de leitura, reposicionando um vaso de flores na recepção, assegurando-se de que as telas interativas funcionassem perfeitamente. Não eram tarefas necessárias. A equipe havia deixado tudo impecável na noite anterior. Mas um ritual pessoal, uma forma de despedir-se da intimidade que havia compartilhado com o edifício durante estes meses de transformação. O pátio central, com sua fonte recém-instalada que murmurava suavemente, capturava os primeiros raios solares em seus azulejos multicoloridos. Vitória sentou-se à borda, deixando que seus dedos roçassem a água fresca enquanto absorvia a quietude do momento. Você sempre chega cedo aos lugares importantes, disse uma voz familiar. Vitória levantou o olhar para encontrar sua mãe, Maristela, de pé sob um dos arcos. Usava um vestido formal de cor turquesa que Vitória nunca lhe havia visto, e algo mais que resultava ainda mais surpreendente: o colar de moedas de ouro que havia pertencido à avó Amira. Mãe! Saudou Vitória, levantando-se para abraçá-la. Não esperava vê-la até a cerimônia. Maristela correspondeu ao abraço com uma intensidade inusual. Precisava vir antes, ver este lugar sem a multidão. Entender o que você criou. Juntas percorreram o centro, um tour privado onde Vitória explicava cada detalhe com o orgulho contido de uma criadora. Quando chegaram à sala Vozes do Edifício, Maristela deteve-se frente a uma fotografia ampliada que mostrava um grupo de estudantes dos anos 40. Ela está ali, disse em voz baixa, apontando para uma jovem de rosto sério e tranças escuras. Minha mãe nunca me mostrou estas fotografias. Vitória aproximou-se, observando com nova atenção a imagem em preto e branco. Efetivamente, entre o grupo de adolescentes com uniformes escolares, podia reconhecer traços familiares naquela moça que olhava para a câmera com uma mistura de orgulho e timidez. Há algo que devo mostrar-lhe, disse Vitória, guiando sua mãe até uma vitrine que havia reservado especialmente. Chegou ontem tarde demais para contar-lhe. Sob o cristal protetor, descansava um caderno escolar desgastado, aberto em uma página onde se podia ler em caligrafia cuidadosa: Amira Nassif, redação sobre meu novo lar, 1944. O texto, escrito em um português formal com alguns giros poéticos, descrevia a experiência de uma jovem síria adaptando-se à vida no Brasil, suas impressões sobre as cores, sabores e sons de seu país adotivo. Maristela leu em silêncio, lágrimas formando-se em seus olhos. Nunca a deixei falar disto, confessou com voz quebrada. Cada vez que tentava compartilhar histórias da Síria ou de seus primeiros anos aqui, eu mudava de assunto. Tinha tanto medo de ser diferente, de que outras crianças zombassem de mim como zombavam dela por seu sotaque. Vitória abraçou sua mãe, sentindo como décadas de silêncio autoimposto dissolviam-se entre elas. Agora podemos recuperar essas histórias juntas, murmurou. Não é tarde demais. Pouco a pouco, o centro começou a encher-se de vida. O pessoal tomava suas posições, os garçons de tâmaras e mandioca preparavam bandejas com aperitivos que fundiam sabores levantinos e brasileiros. Músicos afinavam instrumentos tradicionais de ambas as culturas para a apresentação inaugural. Dulce chegou acompanhada por sua sobrinha, sua frágil figura, envolta em um tradicional tobe palestino, bordado à mão que havia guardado durante décadas para uma ocasião verdadeiramente especial. Aos seus 87 anos, a antiga professora
Movia-se com a energia renovada de quem vê materializado um sonho longamente postergado. Este lugar respira como deve respirar, declarou enquanto Vitória a acompanhava até o assento de honra reservado para ela na primeira fila. Tem alma, não é apenas um cenário bonito. À medida que se aproximava a hora da cerimônia oficial, o fluxo de convidados intensificava-se. Autoridades culturais, embaixadores de países árabes, acadêmicos, jornalistas e membros da comunidade local enchiam o pátio central, onde haviam disposto cadeiras em semicírculo frente a um pequeno estrado. Entre a multidão, Vitória distinguiu rostos que representavam as diversas facetas de seu percurso. Iracema e outros colegas do restaurante, professores universitários que a haviam formado anos atrás, vizinhos da Vila Madalena, que inicialmente haviam se oposto ao projeto, e agora chegavam com expressões de curiosidade genuína. Seu Januário apareceu impecavelmente vestido, acompanhado por seus filhos que haviam viajado da Europa para a ocasião. Seu rosto, normalmente sério, mostrava um orgulho apenas contido, enquanto saudava os convidados e aceitava felicitações pela transformação de seu restaurante. Nunca imaginei que serviria cunafé e cuscuz no mesmo menu, comentou com Vitória com um sorriso. Mas já temos reservas para as próximas 2 semanas. Karim supervisionava os últimos detalhes com a eficiência serena que o caracterizava, detendo-se ocasionalmente para apresentar Vitória a personalidades importantes que chegavam. A verdadeira criadora deste espaço apresentava-a com genuíno reconhecimento, cedendo o protagonismo que, em outras circunstâncias, teria assumido naturalmente como financiador principal. Às 6 em ponto, quando a luz do entardecer banhava o pátio com tonalidades douradas, a cerimônia começou. O secretário de Cultura pronunciou um discurso eloquente sobre a importância do diálogo intercultural em tempos de divisões globais. Karim falou sobre sua visão original e como havia evoluído graças à extraordinária liderança de Vitória Damasceno, que aportou não apenas conhecimento acadêmico, mas sabedoria cultural vivida. Quando chegou a vez de Vitória, um silêncio expectante envolveu o pátio. Vestida com um traje contemporâneo que incorporava sutis elementos de bordado sírio, representava fisicamente a fusão cultural que o centro encarnava. A ponte de Damasco nasce de histórias entrelaçadas, começou, sua voz clara e serena projetando-se sem esforço no espaço acusticamente perfeito. A história de imigrantes que cruzaram oceanos, trazendo consigo tradições milenares. A história do Brasil, terra que acolheu buscadores de novos começos ao longo dos séculos. E também histórias pessoais. A de minha avó Amira, que guardou suas memórias em diários que esperaram décadas para serem lidos. A de Dulce Haddad, que preservou conhecimentos e tradições quando ninguém mais valorizava sua importância. A deste próprio edifício, que uma vez abrigou sonhos educativos interrompidos e agora renasce com um novo propósito. Enquanto falava, Vitória sentia uma estranha calma, como se cada palavra tivesse estado esperando este momento para ser pronunciada. Não lia de notas preparadas, fluíam de um lugar profundo onde suas múltiplas identidades, acadêmica, garçonete, neta, brasileira, síria, haviam se integrado finalmente em uma totalidade coerente. As culturas não são ilhas estáticas, mas rios que fluem, se encontram, se misturam e criam novos leitos, continuou. Neste centro não apresentamos a cultura árabe como um artefato de museu, nem a brasileira como um cenário folclórico. Celebramo-las como organismos vivos que respiram, evoluem e se enriquecem mutuamente. Olhou diretamente para sua mãe, que segurava inconscientemente o colar ancestral entre seus dedos. Durante gerações, muitos ocultaram suas origens por medo ou vergonha, diluindo identidades complexas em busca de aceitação. Este espaço honra tanto o que se preservou quanto o que se perdeu, oferecendo um lugar onde reconectar com raízes esquecidas sem negar os novos brotos que floresceram em terra brasileira. Ao concluir seu discurso, um silêncio reverente precedeu ao aplauso que explodiu com intensidade inesperada. Vitória desceu do estrado para ser imediatamente rodeada por pessoas que queriam felicitá-la, compartilhar histórias familiares
ou simplesmente expressar gratidão por um espaço que já sentiam como próprio. A celebração formal deu lugar a uma festa vibrante, que se estendeu por todas as áreas do centro. No pátio, um conjunto musical fundia ritmos árabes com melodias brasileiras, criando uma sonoridade que resultava simultaneamente estranha e familiar. No restaurante, os convidados degustavam criações culinárias que desafiavam categorias tradicionais, enquanto descobriam conexões históricas entre ingredientes e técnicas. Entrada a noite, quando a maioria dos convidados oficiais havia se retirado, ficava um grupo mais íntimo, a equipe que havia trabalhado no projeto, alguns amigos próximos, pessoas que haviam contribuído com seus testemunhos ou memórias. A atmosfera havia relaxado, convertendo-se em uma celebração mais pessoal. Vitória encontrou um momento para escapar ao terraço, necessitando alguns minutos de solidão para processar a intensidade emocional do dia. O céu noturno de São Paulo, usualmente opaco pela poluição luminosa, parecia excepcionalmente estrelado naquela noite. "Posso acompanhá-la?" perguntou uma voz atrás dela. Era Karim, segurando 2 xícaras de chá de hortelã. "Claro", respondeu, aceitando a xícara com gratidão. O aroma de hortelã fresca e o calor reconfortante entre suas mãos a ancoravam ao momento presente. Apoiaram-se no corrimão, contemplando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte como um reflexo terrestre do céu estrelado. Por um tempo, compartilharam um silêncio cômodo, o tipo de quietude que só é possível entre pessoas que atravessaram juntas desafios significativos. "Sabe o que pensava enquanto a escutava falar hoje?" disse finalmente Karim. "Que algumas pessoas passam toda a sua vida buscando seu propósito, enquanto outras, como você, o encontram precisamente quando pareciam tê-lo perdido." Vitória sorriu, lembrando os dias não tão distantes quando servia mesas, sentindo que seus talentos e formação se desperdiçavam. Talvez o propósito não seja algo que se encontra, mas algo que se constrói com os materiais que a vida põe em nosso caminho, inclusive aqueles que parecem equivocados ou insuficientes. Uma explosão de música e risadas chegou do pátio, onde alguns convidados haviam improvisado uma dança que mesclava passos de dabque árabe, com movimentos de samba brasileiro, uma fusão espontânea e alegre que encarnava perfeitamente o espírito do centro. "O que vem a seguir para você, Vitória?" perguntou Karim, seu olhar reflexivo fixo no horizonte urbano. "O doutorado, suponho, e dirigir este lugar, mas além disso..." Ela considerou a pergunta, sentindo seu peso e possibilidades. "Quero expandir Vozes do Edifício para incluir histórias de toda a diáspora árabe no Brasil. Há famílias em Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio de Janeiro, cujos antepassados trouxeram influências culturais que se integraram tão profundamente que já não reconhecemos sua origem." Fez uma pausa, tomando um gole de chá enquanto organizava seus pensamentos. "E quero explorar essas conexões em ambas direções. Sabia que há comunidades no Líbano e na Síria onde se escuta música sertaneja brasileira? Descendentes de brasileiros que emigraram para lá há gerações." Karim assentiu, um sorriso apreciativo em seus lábios, sempre buscando pontes onde outros veem distâncias. A conversa fluiu para planos concretos para os próximos meses. Programas educativos, exposições temáticas, pesquisas colaborativas com universidades de ambos os lados do oceano. Mas além dos projetos específicos, Vitória sentia uma certeza tranquila sobre a direção geral de sua vida, como se tivesse encontrado finalmente uma bússola interna confiável. Quando retornaram ao pátio, encontraram uma cena que capturava perfeitamente a essência do que haviam criado. Dulce, a idosa professora, sentada entre um grupo de jovens brasileiros, ensinando-lhes pacientemente como escrever seus nomes em caligrafia árabe. Ao seu lado, Maristela observava com fascinação, tentando ocasionalmente traçar algumas letras ela mesma, recuperando fragmentos de um conhecimento que havia rejeitado em sua juventude. Seu Januário, enquanto isso, explicava com entusiasmo a um grupo de empresários árabes os segredos de preparar um molho de dendê perfeito, gesticulando expressivamente enquanto eles tomavam notas com interesse genuíno. Em um canto do pátio,
Músicos de ambas as tradições improvisavam juntos, descobrindo conexões surpreendentes entre maqams árabes e escalas musicais brasileiras, criando uma sonoridade que era simultaneamente antiga e completamente nova. Durante as semanas e meses seguintes, a ponte de Damasco floresceria como um organismo vivo, evoluindo além da visão inicial de seus fundadores. Estudantes universitários encheriam suas salas para aprender árabe, história islâmica e literatura comparada. Chefes experimentais explorariam fusões gastronômicas na cozinha compartilhada do restaurante. Artistas de ambas as tradições colaborariam em exposições que desafiavam fronteiras culturais estabelecidas. Mas naquela noite inaugural, enquanto observava as interações espontâneas que ocorriam ao seu redor, Vitória compreendeu que o verdadeiro sucesso do centro não se mediria por estatísticas de visitantes ou resenhas em publicações culturais, mas por momentos como este, encontros autênticos entre pessoas cujos caminhos não se teriam cruzado de outra maneira. Construímos pontes não só entre margens distantes, pensou enquanto contemplava a cena vibrante, mas também entre passados fragmentados e futuros possíveis, entre identidades abandonadas e redescobertas, entre histórias interrompidas que buscam continuação. Em um gesto simbólico que não havia planejado, mas que surgiu com naturalidade absoluta, Vitória extraiu de seu bolso um pequeno objeto que havia levado consigo todo o dia, uma chave antiga que havia encontrado entre os pertences de sua avó, provavelmente pertencente à sua casa em Damasco, abandonada décadas atrás. Aproximou-se da fonte central do pátio, aquele ponto onde os padrões geométricos convergiam em perfeita harmonia, e com um movimento sereno depositou a chave no fundo pouco profundo, onde brilhava entre mosaicos multicoloridos, visível mas protegida, um testemunho tangível de viagens sem retorno e novos começos. Aquele simples ato, observado silenciosamente por alguns dos presentes, selava um pacto entre gerações, um reconhecimento de que os verdadeiros legados não estão em objetos que podemos segurar, mas em histórias que escolhemos continuar. Enquanto a noite avançava e as conversas fluíam em português salpicado de palavras árabes, Vitória pensou em todas as circunstâncias aparentemente adversas que a haviam conduzido até este momento. A doença de seu pai, o abandono de seus estudos, os anos como garçonete, o encontro fortuito com Karim, a descoberta tardia de sua herança. O que uma vez pareceu um caminho desviado, havia resultado ser, na realidade, o único sendeiro possível para um destino que não poderia ter imaginado. Somos como rios que encontram seu curso, não apesar dos obstáculos, mas graças a eles, refletiu, enquanto a música fundida ascendia para o céu estrelado. Cada pedra que nos obriga a desviar-nos conduz-nos em última instância para o mar que sempre foi nosso destino.